Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões que nós, mas aqui ele deu uma palavra: não vai chover por 3 anos e meio, até que euzinho fale de novo. Isso é muita confiança no Senhor. Ele não chegou e não só ajoelhou e falou: Senhor, por favor, meu Deus, eu estou pensando em dar uma palavra ao povo que não vai chover porque eles não estão te servindo, estão servindo a Baal, o que o Senhor me diz? Não! Ele simplesmente declarou a palavra, por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia que Deus iria cumprir. Por quê? Porque não foi à toa, porque ele já vinha orientando Acabe, admoestando Acabe, exortando o rei Acabe, muitas vezes, muitas vezes, o Senhor dando chance, o Senhor dando orientações através do profeta Eli e de outros profetas a Acabe, e Acabe não queria ouvir a palavra do Senhor, sendo levado pela rainha Jezabel a fazer coisas horríveis, a levar o povo a fazer coisas horríveis em Samaria. E aí Elias simplesmente chega nesse ponto e diz: não haverá chuva em Israel por 3 anos e meio, até que eu venha falar de novo. E a seca foi terrível. Imagina a gente ficar sem chover, sem água por 3 anos e meio. A gente não tem noção do que é isso. E aí houve essa situação, e ele fez um desafio, mandou que Acabe, depois de 3 anos e meio, ele se apresentou diante de Acabe e falou com o mordomo de Acabe, chamado Obadias, e falou para Obadias falar com Acabe que enviasse os profetas de Baal para fazer um desafio. Quem for o Deus que responder com fogo no altar, esse é o Deus que deveria ser servido. Se Baal respondesse com fogo no altar, Elias e os outros profetas do Senhor serviriam a Baal. Mas se Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, mandasse fogo no altar, todos serviriam ao Deus Yahvé. Esse era o desafio. E aí 850 profetas de Baal são separados. 850. 400 de Baal, 450 de Baal e 400 de Azerá. 850 no total. E vão para o desafio contra Elias. E aí eles clamam primeiro. Elias deixa eles irem primeiro. Eles clamam e falam: e vamos, Baal, desça sobre nós o seu fogo. Eles fazem ali o seu altar, e desça, Baal. E Elias começa até a zombar deles, fala mais alto. Ele talvez esteja dormindo, grita, fale mais força, talvez ele esteja viajando, porque Elias sabia que não existia Deus nenhum ouvindo. São demônios que enganam o povo para fazer com que o povo não louve ao verdadeiro Deus. Satanás não quer diretamente ele ser louvado e adorado, porque ele está fazendo isso com um engano. Ele quer que o louvor e a adoração não vá para o verdadeiro Deus. É essa a intenção dele. E aí, para encurtar e entrar no texto, não acontece nada e Elias fala assim: agora é a minha vez. Já se passou desde a manhã, desde a meio-dia até a hora da tarde, agora sou eu. Baal não respondeu, está correto? Está todo mundo vendo que Baal não mandou fogo. Agora eu vou clamar, mas antes eu vou restaurar o altar do Senhor. Para que Deus responda com fogo, irmão, na sua vida, na minha vida, primeiro tem que haver uma restauração do altar do Senhor em nossas vidas. O altar do Senhor é o nosso coração. O altar do Senhor é a nossa vida. O altar do Senhor somos nós. Somos o templo do Espírito Santo. Então não adianta pedir fogo
Não adianta fazer um desafio se você primeiro não restaurar o altar. E ele começa a juntar as pedras daquele altar no deserto, e ele pede 8 talhas de água. Talvez dessa altura, a água estava em falta naquele momento. 3 anos e meio sem chover, e ele pede água para jogar em volta do altar e em cima do altar. Para piorar, ele jogou água para depois o fogo pegar. Alguém joga álcool, né? A gente jogaria álcool, a gente botaria graveto, né? Gasolina, algo que pudesse dar combustão. Ele colocou água, e que era aquilo que era mais precioso naquela época, e ele jogou água no altar inteiro, em cima de tudo ali, e orou ao Senhor: Senhor, mostra que tu és o Deus de toda a terra, o Deus de Israel, para que conheçam que tu és o Senhor. E aí o fogo desce sobre o altar, lambe toda a água, e todos veem que Deus é o verdadeiro Senhor. Aí agora Elias toma uma atitude, chega para todos que disseram: só Deus é o Senhor. Os israelitas que estavam antes louvando a Baal, agora começam a entender: só Deus é o Senhor. Ele falou: não basta, agora vamos matar a todos os profetas de Baal. E houve ali um massacre. 850 profetas são mortos à espada de Elias e os seus companheiros. Após isso, entramos nesse texto que Acabe vai falar com Jezabel o que houve, porque Jezabel não estava ali presente. Jezabel, Deus desceu fogo do céu, provando que ele é Deus, e logo a seguir ele matou todos os seus profetas da sua religião, que eu estou agora também permitindo que se faça aqui em Israel. Mas Elias provou que Deus é o único Deus e matou todos os seus profetas. O versículo 2 diz: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a essa hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Se eu não te matar até amanhã, que os deuses me castiguem, disse ela. Era um modo de falar antigamente, né? Que me faça outro dano. É como se fosse assim: quero viver, cair aqui mortinho da vida. A gente fala assim em português, né? Aqui, eu quero cair mortinho da vida se eu não fizer isso. Então, na época era que os deuses me façam outro tanto, ou que me aconteça outro tanto, era o modo deles falarem. E ela diz: e aí, acabando esse grande milagre, Elias é ameaçado por essa mulher. E aí a Bíblia diz: assim que ele recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Chegou ali, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, Elias, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou. Olha o que Elias fez após essa grande vitória. E ali orou, pedindo a si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Vamos entender a coisa dessa forma? Como é que vamos entender um negócio desse? Aonde ele acaba de fazer um desafio dessa magnitude, aonde um fogo desce do céu. Normalmente o que desce do céu é água. Aonde ele tinha dado uma palavra de 3 anos e meio atrás, que não haveria água, e não houve água. Aonde ele tinha sido sustentado por corvos. Corvos traziam para ele carne e pão, e ele estava na beira do rio, bebendo a água daquele rio. Por 3 anos e meio Elias viu esses milagres na sua vida. Mas chegou esse momento não aguenta mais. Às vezes a gente chega a esse ponto, irmãos.
da estafa, de tanta, porque ele já tinha sido expulso, já tinha sido jogado para fora de Samaria. Ele já estava meio que expulso da cidade. Por quê? Porque ele falava contra o rei, aquilo que o rei estava pecando, ele denunciava. Isso não está certo, meu rei. O meu Deus não está gostando disso. O seu Deus não está gostando disso. Mas a gente, às vezes, faz como Acabe, que a gente está todo torto, mas quer ouvir coisas boas do Senhor. Estamos todo errado, fazendo tudo o que desagrada ao Senhor, e quando Deus envia um servo pela misericórdia dele para nos trazer de volta ao trilho, nós não gostamos e expulsamos essa pessoa do nosso convívio, nos afastamos dela, não queremos mais saber disso, porque só queremos ouvir aquilo que gostamos de ouvir, que queremos de ouvir. Porém, não estamos à altura na nossa caminhada, à altura na nossa vida com Deus. Então agimos errado e queremos ouvir coisa boa do Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, não age assim. Então Elias pediu a morte sobre ele. Após essa grande façanha, ele pediu a morte sobre ele. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre o arbusto. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Elias estava começando num processo até de depressão. É o personagem bíblico mais citado quando se fala em depressão, é o profeta Elias. Porque ele está entrando nesse processo, porque ele já vinha numa situação muito difícil, achando que ele estava sozinho, achando que as coisas nunca iam mudar em Israel, e que ele estava sempre tendo que viver à margem da sociedade, à margem de tudo, o contramão do mundo. Às vezes a gente vive assim, às vezes a gente se sente assim, que estamos sozinhos, que estamos na contramão de tudo, está tudo contrário a mim, mas Deus é que está conosco. Às vezes não basta, às vezes no nosso pensamento não basta, Deus está conosco. Às vezes aqui Elias falou: Senhor, me tira a vida. Eu sei que eu vi um fogo lá, que o Senhor desceu e lambeu toda a água do altar. Eu sei que o Senhor não permitiu a chuva conforme a palavra que eu disse, foi o Senhor que fez. Eu sei que o Senhor me permitiu ser sustentado por corvos, milagrosamente. Corvo é uma ave de rapina, é como um abutre que come carne, come carniça. Mas ele trouxe não carniça, ele trouxe carne fresca para Elias. Olha o milagre, maior ainda. Então, Elias aqui se encontra agora pedindo a morte. Pedindo a morte. E aí ele deitou e falou: vou dormir que é melhor, para ver se passa logo. A gente às vezes não faz isso, irmãos. Estando num estado tão complicado da nossa vida, que a gente fala assim: eu vou dormir. Porque na verdade, quando estamos à beira de entrar num estado de depressão, a nossa mente nos leva a fugir do sol. A ciência diz que o sol tem componentes que nos eleva o nosso corpo, e é como um remédio contra a depressão. E a depressão justamente faz o contrário. Ela nos leva para dentro de casa, depois nos leva para dentro do quarto, depois nos leva para um cobertor, e depois nos cobre com aquele cobertor, que a gente não quer saber mais de nada, não quer ouvir, não quer atender telefone, não quer falar com ninguém, não quer comer, até o ponto de tirar a vida. Isso a depressão é que faz, né? Então, é uma doença que está cada vez ganhando muito mais espaço na vida humana. E aqui Elias deita e dorme. E aí vem um anjo do Senhor. Ah, que maravilha. Deus mandou um anjo e não disse para ele assim: Elias, não estou te entendendo. O que você está fazendo aí, rapaz? Que negócio é esse? Você está doido? Fez aquilo tudo lá, acompanhei o que
está aí nesse estado? O anjo não falou nada disso para ele. O anjo simplesmente disse para ele assim, ó: levanta-te e alimenta-te. Hoje ouvimos falar que por falta de uma alimentação adequada, a depressão pode nos alcançar. É mais um dos caminhos que a depressão pode nos alcançar, por falta de uma alimentação adequada, porque baixa em nós a nossas, a imunidade de algum jeito, de lá ou de outro que eu não conheço, mas ficamos suscetíveis a isso, porque é uma tendência quando a gente vê, a gente não come, fica meio fraco, ou come mal, fica meio fraco, meio desanimado, e daí, para ir por diante, é um caminho, é um pulo só. E aí, Elias abre os olhos, olhou ao redor, e eis ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras. Anjo gourmet. Um anjo cozinhou um pão para ele. Olha que maravilha. Foi alimentado por pão de anjo. Se eu tivesse a padaria, eu ia colocar o nome, Pão de anjo. Lá, baseado em 1 Reis 19:6. Pão de anjo. Abriu os olhos sobre pedra, fora assado em brasa, pão e uma vasilha com água fresca. Verdadeiramente há pão e água. A gente hoje fala esse ditado popular como algo ruim, foi tratado a pão e água. Coisa ruim. O que o anjo deu para Elias foi pão e água. Uma representação do que Deus, do que é Jesus, do que é o Espírito Santo. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que nos alimenta. Glória a Deus. A água, símbolo do Espírito Santo que se move dentro de nós. E tratando aqui fisicamente do alimento, é algo que vai fazer a gente respirar, comer e os olhos levantarem, não ficar mais com aquela mente turvada. E aqui vai dizer: tendo comido e bebido, foi dar uma caminhada, foi fazer um Cooper, foi para a academia. Não, voltou-se a deitar. Isso, irmãos, estamos falando de um dos profetas mais poderosos na mão do Senhor. Mas ele estava cansado. É natural do ser humano fazer acontecer isso. Só não é normal. Não é para ser assim. Mas é possível que aconteça. Ele chegou no seu limite. Elias chegou no seu limite. E aí novamente veio o anjo pela segunda vez, versículo 7, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come. O anjo não repreende, o anjo não chama a atenção dele, o anjo não sermão. Abramos nossas Bíblias. O anjo não falou isso com ele, agora fica de pé que falarei contigo, eis que... Não, o anjo do Senhor compreendeu a situação de Elias, e ele falou: eu preciso que você se alimente, para que você possa entender o que eu vou falar com você. Eu preciso que você se alimente, porque você está assim, porque você não está se alimentando direito. Você está assim porque você está turbado com toda essa situação. Mas o anjo simplesmente disse para ele, acrescentou: porque a viagem será muito longa. Irmãos, a sua viagem na caminhada da cristã não é curta. A nossa caminhada cristã na presença do Senhor é muito longa. De dia após dia, de depressão, de dificuldades, de fogo descendo no altar, de dar ordem à chuva parar, mas daqui a pouco você está pedindo a morte, e daqui a pouco Deus te levanta. Essa é a vida do cristão. Mas a ordem é: levanta-te e come. Se alimente do Senhor, se alimente das coisas de Deus. Você não vai se alimentar das coisas de Deus lá na rua. Você não vai se alimentar das coisas de Deus
fora da presença do Senhor. Você vai se alimentar das coisas de Deus na presença dEle, no pão que Ele te dá, quentinho, como diz aqui. Não é pão frio, não é pão duro, é um pão feito na hora. É um pão que é o alimento que vai fazer você caminhar uma longa caminhada. É Jesus, o que Deus nos oferece. Como Jesus falou lá, esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, bebei dele todos. Não é canibalismo. É uma simbologia de que estamos nos alimentando de Deus. Por isso é que é importante estarmos participando do corpo de Cristo, e que não é só a ceia. Participar do corpo de Cristo é ser corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo é estar no corpo, estar inserido, ser corpo, ser um membro desse corpo ativo no corpo de Cristo. Porque um membro que fica desativado, não ativo no corpo, ele pode contaminar e dar uma infecção generalizada no corpo. Então nós precisamos estar ativos nesse corpo que é a igreja do Senhor. É o corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça e salvador do corpo, como diz a sua palavra, que somos nós. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, monte de Deus. Um pão que ele comeu, feito pelo anjo do Senhor, lhe deu força para caminhar 40 dias e 40 noites. E ele foi até o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Olha que Elias ainda procura o escuro, ainda procura um refúgio. Deixa eu quietinho. Viu mais um milagre do Senhor. Um anjo veio até ele, fez comida para ele. Ele, através daquele alimento, andou 40 dias, mas ao invés de se fortalecer e ficar, ele procurou logo uma caverna e se escondeu. Eli entrou na caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Deus chegou e perguntou para Elias: isso que é um Senhor que não desiste de nós. Aonde estivermos, irmãos, Deus vem ao nosso encontro. Ele vem porque Ele não se conformou de Elias estar buscando essa situação, porque Elias ainda está naquela resquício daquele problema dele, que ele queria pedir a morte. Ele ainda está desanimado com tudo. Ele ainda estava: me deixa quietinho, me deixa quietinho. Às vezes a gente não está assim na casa do Senhor. Não quero fazer nada. Não, Senhor, desisti. É muita perseguição. A gente faz as coisas, não é valorizado. Estou sozinho. Estou sempre não sendo compreendido. Não quero fazer nada, Senhor. Obrigado. Não é contigo não, tá? Não tem nada a ver contigo. É comigo mesmo. É igual quando vai terminar com a namorada. Olha, não tem nada a ver com você, não, é comigo. A gente já vê se dá essa. É com o namorado. É comigo mesmo. Às vezes a gente faz assim com o Senhor: não é contigo não, Senhor. É comigo. Mas está pedindo a morte. Está entrando para a caverna. Está dizendo: vou pendurar a minha chuteira. Vou pendurar o cajado, no caso lá, né? Deixa eu pendurar o cajado, Senhor. Não vou mais fazer o teu chamado que o Senhor tem em mim. Vou ficar na caverna, quietinho aqui. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Jean? Que fazes aqui, pastor Jean? Que fazes aqui, pastor Jona?
que fazes aqui, irmãos? O que você está fazendo nessa caverna? Caverna não é lugar para nós. Caverna é lugar escuro. Deus nos chamou para estar na luz. Quando a gente quer se esconder, quando a gente quer ficar separado, afastado, a gente procura as cavernas da vida. E Deus está nos perguntando: o que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram tirar minha vida. Ele está querendo dizer o seguinte: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu sou zeloso com a sua obra, eu tenho vontade de fazer as suas coisas, mas não dá. O Senhor está vendo a realidade. Mataram os teus profetas, estão aí zombando do teu nome, e eu não aguento, eu não vejo mudança. Eu não vejo mudança em nada. Estou sozinho e agora ainda querem me matar. Vai acabar de piorar tudo. Está satisfeito com a resposta? Elias estava dizendo para Deus o seguinte: eu quero continuar a tua obra, eu quero continuar fazendo, mas eu não estou conseguindo. A coisa não está fluindo, porque parecia que não mudava nada no povo, e realmente não mudava. Mas às vezes Deus quer somente que você fale da palavra dele, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando Jesus veio, a maioria não o quis. Estamos hoje pregando a palavra do Senhor, a maioria ainda não o quer. Mas Deus manda que a gente vá para a caverna? Não. Ele fala: continue o seu ministério, o seu chamado, para que você também não entre no erro deles. Porque o que adianta correr por 50 anos, por 70 anos, por 30 anos, por 20 anos, na presença do Senhor, e morrer fora da presença do Senhor? Por você pensar que as coisas não estão funcionando ao seu olhar. E aí, diante dessas palavras, versículo 11, Deus lhe disse: sai desse lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Alto do monte é sol, alto do monte é luz, alto do monte é espaço aberto, não é mais caverna. Sai. Deus não respondeu a ele o que ele estava falando. Deus, tá bom, como se estivesse pensando assim: eu entendo, eu sei que você está, porque realmente a luta foi grande na sua vida, ainda está sendo. Vocês imaginam você ser perseguido por um guarda municipal? Já não deve ser bom. Se for um guarda municipal meio complicado, ele vai te dar multa onde você talvez não tenha, se for um guarda que não age conforme a lei. Mesmo assim, não deve ser muito bom. Imagina você sendo perseguido pela polícia local, toda hora batendo na sua casa, te procurando, você tendo que se esconder. Imagina você sendo procurado pelo exército do país. Assim estava Elias, sendo procurado pelo exército da nação. Não era por um simples soldadinho, não. Era pelo exército da nação de Israel, à procura para matá-lo. Mas Deus, entendendo toda essa situação dele, não entra no assunto de Elias, não reclama dele que ele pediu a morte, não fala nada. Por quê? Aí Elias pode falar: eu falei tanta coisa, o senhor não deu atenção não? O senhor não me ouviu o que eu falei não? Parece que Deus talvez não esteja dando atenção ao que falamos, mas não é isso. Deus não está valorizando algo que você está destacando e que é ruim para você. Então Deus está falando: deixa isso de lado, isso vai passar.
Porque se ele começa a conversar sobre aquele assunto, e mais a gente coloca nossas razões, mais a gente coloca aquilo que a gente pensa, e vai colocando, e vai remoendo, e que não leva a nada. Então Deus simplesmente deixou de lado a situação. Eu entendo. De repente eu vejo Deus falando, ele e o Espírito Santo conversando. Rapaz, eu sei, foi difícil mesmo a situação do cara lá, 3 anos e meio, ele mesmo teve que ficar sustentado por corvo. Mas é um plano que a gente tem, né? A conversa no céu, do Senhor com Jesus e com o Espírito Santo. Então, olha, é compreensível essa situação dele, mas não vamos dar muita ênfase não, porque ele pode querer ficar remoendo isso na mente dele, e o ser humano é fraco, pode fazer mais mal a ele. Vamos desviar o assunto para algo melhor. Foi isso que Deus fez com Elias. E aí ele diz: então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Por que Deus tratou assim com Elias, mas se ele não estava ali? Por que fazer essas grandezas todas, esse alvoroço todo, e ele não está nesse alvoroço todo? Por que Deus mandou um terremoto e Elias, certamente, Deus vai falar. É um terremoto espetacular. Sabe por quê, irmãos? Deus estava fazendo Elias entender, trabalhando naquilo que Elias havia vivido naqueles dias. Fogo espetacular caindo do céu, lambendo toda a água, todo o altar. É algo sobrenatural. Então Deus quis dizer para ele: eu não ajo só assim, não me espere só dessa forma, não espere só que eu haja quando tiver um alvoroço muito grande, derrubando tudo, quebrando vento e terremoto. Não, eu não sou só o Deus dos montes, eu também sou o Deus dos vales. Eu sou o Deus de toda a terra. Eu ajo de um jeito e ajo de outro. Tenho a multiforme e graça do Senhor. E aí o versículo 12 completa: e depois do fogo veio um sussurro, de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, aquela coisinha, puxou a capa para se proteger. Assim que ele fez, imagino, proteger o rosto, saiu e postou-se a entrada na caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Veja que Elias esperava que Deus fosse falar com ele em todo aquele alvoroço, conforme o primeiro do altar. Mas Deus pacientemente de novo pergunta para ele, no sussurro, tranquilo, depois que tudo se acalmou. Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma concepção de que Deus só está na igreja quando há um terremoto na igreja, quando há barulho, quando há alvoroço, quando há gritaria. Aí a gente fala: poxa, Deus está ali. Olha só como essa igreja está movimentada. Olha só como essa igreja está pulando e está gritando. Eu gosto do barulho, eu gosto do alvoroço, eu gosto do grito. Porque eu sou baterista, eu gosto de tocar. Quando eu tocava, nas minhas boas épocas, para algumas multidões, em alguns lugares, a gente já foi. Então,
Eu gosto desse movimento, mas a gente não pode encaixotar Deus nessa forma. É só com grito, é só com pulo, é só com glórias e aleluias altos. Ou pode ser também no sussurro, no vento suave, no vento tranquilo, quando nada parece que é Deus, quando nada parece ser aquele Deus que desceu um fogo do céu, aquele Deus que vem, pisa tudo e estremece tudo. Não, agora ele vem e calmamente diz: Elias, o que fazes aqui? Mostrando que Deus não age só de um padrão. E aí Elias volta a repetir a mesma resposta para Deus, ao que Elias respondeu. Sinto minhas entranhas, de novo ele ainda estava no mesmo estado de espírito. Sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Eu zelo pela palavra do Senhor. Eu não aguento ver essas coisas em Israel. Eu não aguento ver a igreja dessa forma. Eu zelo, Senhor, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer eles entenderem. Eu não consigo fazer o chefe entender. Eu não consigo fazer a chefe entender. Eu não consigo fazer não sei quem entender. Eu não consigo fazer eles ou eu mesmo entender. O que o Senhor está querendo fazer, eu não consigo, porque eu zelo do Senhor e isso está me consumindo. Porque eu quero fazer as coisas boas para ti, mas não funciona. Ele de novo está nessa situação. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, eu não consigo suportar isso, Senhor. É isso que está me matando. Elias tinha um apreço, Elias tinha um temor, tinha um amor muito grande por Deus, um zelo pela obra de Deus muito grande. Por isso ele está assim, porque derrubaram os altares e tem agora adoradores de Satanás dando as ordens. Ele falou: mataram os teus profetas a fio da espada, fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e a Elishá de Ben-Shafate, Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meloá, ungirá para ser profeta em teu lugar. Deus agora estava fazendo uma transição. Elias, isso tudo que você está passando, eu entendi. Agora eu tenho mais uma ordem para você. Você vai ungir esse rei, vai ungir aquele rei, e vai ungir agora um profeta para o seu lugar, para te ajudar, vai estar contigo, e depois vai assumir o seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. O que fugir da espada de Jeú, Eliseu, o profeta, o matará. E aí entra no texto que nós lemos no começo: mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram perante Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Eu ainda tenho os meus servos fiéis, Elias, 7.000 que eu guardei para me louvar, 7.000 que não se dobraram perante as dificuldades da vida, não se dobraram perante Mamon. Mamon, para explicar melhor, é o Deus do dinheiro, Deus que muitos de nós, do povo de Deus, está ali com a razão na nossa mente, dizendo: eu preciso trabalhar, Senhor, por isso que eu vou ficar aqui, não vou poder ir na tua obra, por isso que eu não vou poder fazer a tua obra, porque eu preciso trabalhar. O Senhor sabe, tenho família, eu sou responsável, a tua palavra diz que a gente precisa pagar nossas contas, então eu vou trabalhar. E aí você substitui a Deus. Deus não está falando para você não trabalhar, Deus está dizendo que você pode fazer as duas coisas.
Porque é o único que a Bíblia chama, que Jesus chama de outro senhor, é Mamon, que é o dinheiro. Porque a gente às vezes pode se justificar que precisa trabalhar, e precisamos mesmo, todos nós trabalhamos, mas a gente não pode substituir o Senhor, porque lá nessa palavra Jesus fala: se você quiser agradar a este Senhor, Mamon, vai desagradar a este, Jeová. Se você quiser agradar a este, Jeová, vai desagradar a este. Porque não podeis servir a dois senhores. Porque quando nós nos dedicamos muito a uma situação, a gente provavelmente vai deixar de ter tempo para outra, porque somos um só. Então precisamos escolher o que é melhor para nós, algo mais alto para nós. E Deus, que é o nosso sustentador, vai nos abençoar. Talvez se alguém for buscar a riqueza, vai achá-la. Porque aquilo que nós buscamos, achamos. Mas talvez vai perder a maior das joias, que é a vida eterna. Não vale a pena essa troca. É praticamente um prato de lentilha trocado em relação à primogenitura. Não vale de nada, um prato de lentilha te alimentou só para aquele momentinho ali. A riqueza desse mundo nos alimenta só para 100 anos de vida. Mas a riqueza eterna é para a eternidade. Então precisamos ter um cuidado. Às vezes, irmãos, na nossa cidade vivemos num verão, né? Vivemos de verão, porque no inverno é difícil para a gente aqui. Estou terminando. Mas às vezes basta um verão que a gente decide: Senhor, me dá só agora umas fériasinhas que eu vou cuidar desse verão para mim. É nesse verãozinho somente, que às vezes vai durar bom mesmo uns 15 dias. Mas a gente fica tentando aí o resto dos outros 2 meses e nos afasta da presença do Senhor. E a gente não consegue os outros meses estar mais como estávamos na presença do Senhor, se é que conseguimos ficar. Porque às vezes basta só uma distração, né? Então que Deus possa nos abençoar, que Deus nos faça escolher o melhor, que Deus nos faça ser servos melhores na tua presença. Ele nos alimenta com o pão feito por Ele para caminharmos. Ele nos fortalece. Levanta-te, vai para o monte. Quero falar contigo lá no monte alto. Se apresenta, sai dessa situação. A atitude é nossa. Elias precisou ter a atitude para que ele revigorasse, que a sua vida florescesse novamente. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos e revelar coisas maiores do que eu não pude. Amém.